Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de setembro de 2024. Amanhã vai fazer um mês exatamente da invasão pela Ucrânia da província russa de Kursk. Apenas um comentário para lembrar. Vou tratar com vocês o pânico no exército de Putin, e principalmente por causa do que está acontecendo em Kursk, críticas que recebe de dentro da Rússia, e também quero falar com você o pânico também por causa do teatro de operações na Ucrânia, ou seja, vamos dividir hoje o teatro de operações, eu já entendo como um só, mas eu divido porque os ataques são diferentes e de diferentes categorias como eles são feitos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. O exército de Putin está em pânico porque estão vindo informações muito negativas e o Kremlin está assimilando, é justamente o que ele não queria mostrar para a população, porque muitas pessoas saíram para a Rússia e estão divulgando. Muitas delas gravaram vídeos durante o tempo que os russos e os chechenos estavam lá. Os chechenos chegaram a abusar sexualmente de russas, existem vídeos sobre isso, e os soldados russos também, e os soldados russos e os chechenos entravam em supermercados, pegavam a comida, pegavam o que queriam e não pagavam, iam embora, ou seja, eles saqueavam, eles roubavam os supermercados. E aí a Ucrânia começou a divulgar os vídeos dela, trazendo suprimentos para a população, trazendo água, tratando bens. Existe até o caso de um vídeo em que a mulher diz, na cidade de Sudzha especificamente, e principalmente depois que a Rússia bombardeou a cidade, ela e alguns cidadãos que estavam em volta aplaudiram. Ela disse, Sudzha é Ucrânia. Eu achei engraçado isso e o povo aplaudiu. Russos falando isso e eles dizendo nos vídeos, os ucranianos tratam melhor a gente do que tratam do que os russos tratam, né? Do que o governo russo nos trata do que os soldados ucranianos. Então isso está dando muitas críticas na Rússia com o que está acontecendo, e eles trataram dessa maneira e até muito pior os ucranianos, já desde o começo da guerra, quando fizeram estupros naquelas cidades que nem Bucha, perto de Kiev, que eles capturaram essas cidades, depois foram expulsos com a graça de Deus e a vontade e a força e a resiliência dos ucranianos. Mas houve um debate na televisão russa, agora muito recentemente, esse final de semana, próximo passado, onde falou um cientista político, para vocês verem que já há uma divisão. Esse cientista político, eu quero destacar, ele chama-se Andrei Fedorov. E ele foi ex-vice-ministro de Relações Exteriores, então ele era, algum tempo atrás, já abaixo do ministro de Relações Exteriores, Lavrov, o Sergei Lavrov. E diz ele que é uma vergonha o que está acontecendo em Kursk, porque os ucranianos vai fazer um mês, ele declarou isso durante a semana, vai fazer um mês que estão lá, faltam mais ou menos 80 dias, ele falou, acho que ele não calculou, para 1000 dias de guerra, e os ucranianos ainda estão lá e estão ampliando suas posições. E o que falam na televisão é mentira, ele falou isso num debate de televisão. Ele deixou o propagandista, que o âncora desse talk show russo, é um propagandista russo, do Vladimir Putin, né? E ele ficou meio sem graça. E também tinha um correspondente de guerra que falou, o sobrenome é Romanov, é Z. Romanov, eles escreviam, eu não fui pesquisar o que significava o primeiro nome dele, que andou na região, parece que andou em Kursk também, mesmo depois dos ucranianos estarem lá, porque a imprensa normalmente, a Ucrânia deixa, dependendo, né? E ele como um correspondente de guerra foi, não sei correspondente de guerra de quem ele é, mas ele estava nesse debate. E ele disse o seguinte, olha, as forças ucranianas, vocês não fizeram nada, o governo russo não fez nada, o governo do Putin não fez nada, já consolidaram as posições. Eles não vão sair. O inverno está chegando, né? E o que permite a Ucrânia manter por longo tempo esse território. Ele falou isso agora esse final de semana. E a propósito, 2 dias atrás, o presidente Zelensky disse que eles vão permanecer em Kursk. E ontem, o comandante do exército ucraniano, Alexander Syrskyi, disse em letras bem grandes que eles ainda estão estudando, eles podem expandir mais 700 quilômetros o território deles em Kursk, que já não é pequeno.
Então, os russos estão com problema, está havendo críticas, inclusive das elites, ao ditador russo, porque a situação em Kursk está sem solução. Mas está sem solução porque ele não tem mais exército, ele tem recrutas, ele tem gente sem treinamento. E que essas pessoas que estão morrendo agora, e ele tem um certo cuidado em Kursk, porque se acontecer o caos e o desastre que está acontecendo no leste da Ucrânia, que não é só em Kursk, mesmo naqueles confrontos menores que tem, eles estão mandando seus soldados para a morte, ou seja, há mais de 2 anos e meio que eles fazem isso e continuam fazendo isso. Né? E já que estamos falando do teatro de operações na frente de batalha do leste da Ucrânia, que eu estou aqui agora, na região de Pokrovsk, né? Tivemos 49 confrontos, um pouco menos que de ontem. E em todo o teatro de operações ucraniano, dentro da Ucrânia, 164 confrontos. Eles não levaram nada de novo. Nem adianta entrar em muitos detalhes, eu quero falar uma coisa dos civis. Em Pokrovsk ainda existem, é uma cidade de 65 mil habitantes aproximadamente. Ainda temos lá dentro da cidade de Pokrovsk 25 mil habitantes e 1.307 crianças, segundo informações do Ministério da Defesa russo. E muita gente não quer sair, porque eles têm medo que, se saírem, vamos dizer que eles têm medo que percam, que roubem o que eles têm lá, né? Em qualquer situação. O exército ucraniano não faz isso, mas eles talvez desconfiem. Eu acho que se o exército russo entrar, se eles estiverem lá, eles podem conseguir manter as coisas deles, o que eu acho difícil, porque nós estamos tratando não com um exército regular, não com um exército de guerreiros que tem honra, nós estamos tratando com gente desonrada, com gente que rouba, com gente que estupra. Na própria Rússia eles fizeram isso, mas a gente já sabe que eles fizeram isso anteriormente na Ucrânia, quando invadiram a Ucrânia, fizeram e ainda estão fazendo em muito tempo nas áreas que eles ainda dominam na Ucrânia. Eles oprimem, eles fazem selvageria, eles torturam, eles matam, eles estupram, eles roubam. Nas áreas, em 2022, quando eles saíram de Kherson, que Kherson foi reconquistada depois pela Ucrânia, em outubro de 2022, eles conquistaram na cidade de Kherson em fevereiro. E em outubro do mesmo ano, a Ucrânia empurrou eles de volta. A Ucrânia pegou ali naquele mês, empurrando eles de volta, em menos de um mês, 4.800 quilômetros quadrados. Praticamente quase toda a Kherson. Fica uma parte do outro lado do rio, que eles ainda estão lá, né? E que vão ser expulsos de lá. Agora eles fizeram na região um confronto para tentar tirar os ucranianos, que já não é mais cabeça de ponte, os ucranianos já estão além da cabeça de ponte. Eles fizeram 4 ataques ontem, 4 confrontos e levaram a pior, foram embora, que nem está acontecendo em Pokrovsk. Estão apanhando, estão morrendo. Eu pergunto, quanto tempo esse exército russo aguenta isso? Quanto tempo esse cara, porque é um cara, né, um ditador, aguenta isso, ver sua gente morrer? Pois ele não considera sua gente, ele só se considera a si mesmo, é aquela pequena máfia que ele tem dentro do Kremlin, que usufrui do poder da corrupção e do dinheiro que eles tiram do Estado russo. Isso tem que parar, né? Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários. Não inscreva-se no canal, eu preciso de você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a humanidade. Paz para a humanidade, paz e bem.